Chegamos ao 30º dia do nosso propósito de jejum e oração em setembro, 30 dias de jejum e oração, orai sem cessar. E hoje eu quero te contar a história de George Miller. Essa história não está na Bíblia Sagrada. Foi um alemão que viveu em meados de 1800 na Inglaterra e ele viveu pela fé. E eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque Deus vai falar contigo, a tua fé vai sair edificada, fortalecida. Esse homem viveu literalmente pela fé. Ele não fazia campanhas pedindo dinheiro, arrecadação, ele não fazia nada, ele não trabalhava, ele vivia para a obra de Deus. Ele levantou 5 orfanatos, cuidando de mais de 10.000 crianças. E ele alimentava essas crianças através da oração. Chegando até um episódio acontecer onde as crianças, teve um dia onde as crianças não tinham nada para comer. Ele reuniu todas as crianças em volta da mesa e começou a orar. E a sua história conta que um padeiro bateu na porta do orfanato porque sentiu de doar pães para o orfanato naquele dia, e um leiteiro estragou a sua carroça na frente do orfanato. Então, para que o leite não estragasse, ele resolveu fazer uma doação para o orfanato. Essa é uma das histórias de tantas que George Miller tem em sua vida de fé, em sua vida de confiança plena no Senhor, né? E muitas vezes a gente vê, né, pessoas que eu mesma já cheguei a passar por situações assim, né, de a gente confiar, a gente diz que confia em Deus, mas a gente vai buscar com a nossa própria força, com o nosso próprio braço, né? Certa vez eu me lembro que só tinha R$50 em casa e eu fui fazer bolos, que fiz bolinhos de pote, né? O Senhor já tinha dito para mim que cuidava de mim, que era para eu descansar, para ficar em paz, para fazer a obra, e eu fui fazer bolinhos de pote para vender, porque eu estava desesperada, apavorada com as crianças para sustentar em casa, e em nenhum momento que a nossa fé, ela vai embora, né? Ela, perdão, ela vai embora, fica fraca, né? E nesse dia saí com as minhas filhas e a gente levei junto uma caixa de som, liguei o som, um louvor bem alto. O primeiro bolinho que alguém veio comprar era um jovem, eu ia passar o cartão não funcionou. E aí ele chamou um parente dele, que estava com ele, para fazer um Pix. E eu tinha feito um cálculo de quanto eu precisava por dia, aproximadamente, para pagar as minhas contas, tudo que eu precisava, todas as minhas despesas. E esse homem depositou, o irmão, ele disse, olha, irmã, eu fui tocado, o bolinho custava R$5. Ele disse, eu fui tocado agora. É uma experiência muito pequena, né? De tantas que a gente tem para contar, né? De coisas que o Senhor já tem feito na nossa vida. Mas esse foi um episódio onde o bolinho custava R$5, ele depositou 100. E ele disse que sentiu na hora que o Senhor falou com ele, deposita 100 para minha serva, né? E aí eu vim para casa chorando, né? E o meu esposo entendeu também, já o Senhor tá falando, né? Tá falando contigo, que é pra gente confiar, que é para confiar nele, né? E há coisas que vão acontecendo na nossa vida e tudo a gente vai na direção de Deus, então algumas coisas o Senhor permite, isso não é para todas as pessoas, né? Isso não é para todas as pessoas viver por fé, né? Isso depende da fé de cada pessoa, né? Depende de cada ser humano. A história de George Miller é uma história especial, é uma história diferente, né? De alguém que nunca pediu dinheiro para ninguém, né? Ele confiava plenamente em Deus, ele orava de acordo com as suas necessidades e o Senhor enviava a provisão. E a gente tem visto muitas vezes na nossa vida o Senhor enviar provisão para nossa casa, né, para nossa família, né? Embora a gente tenha renda, né, muitas vezes o Senhor permite que a gente atravesse desertos extremos para a gente ficar sem renda, para a gente entender que Ele envia provisão, entender que Ele cuida. Quando Ele diz que cuida de nós, Ele cuida mesmo, né? E muitas vezes a gente não quer chegar aos extremos, a gente não quer passar pelos desertos, mas o deserto é para que o Senhor nos mostre o seu cuidado, a sua presença na nossa vida. E coisa boa é ser cuidado por Deus, né? Ele desafia a nossa fé, a gente confiar nele. Eu quero orar contigo nesse momento, né? Fica para nós o exemplo de George Miller, para que a nossa fé seja fortalecida e que a gente venha buscar o Senhor em tudo, em todo tempo, o relacionamento com Ele,
né? Não só para pedir coisas, mas para saber que Ele está presente o tempo todo, que Ele nos ama, mas colocamos todas as nossas necessidades diante do Senhor aos pés da cruz. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano. Nós queremos te agradecer pela tua provisão, Senhor, na nossa vida, pela tua bondade, tua misericórdia, tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Pelo o que o Senhor tem nos estimulado, Senhor Jesus, a confiar em Ti, Senhor, pela Tua presença maravilhosa, pela manifestação do Teu Espírito, o tempo todo conosco, meu Pai, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não abandona os Teus filhos, e eu venho te pedir nesse momento, coloque todas as necessidades dos Teus filhos, meu Pai, todos aqueles que estão passando por desertos, por momentos difíceis, estão sem provisão, precisam de alimento, precisam, Senhor Jesus, sei lá o que, meu Pai, mas pagar uma conta, precisam de provisão para sua saúde, para comprar remédio, Senhor Jesus, talvez alguém precise até de uma casa, de um lar para morar, pessoas que não têm, Senhor Jesus, como o Senhor fez na minha vida, meu Pai, eu que não tinha uma casa, não tinha um lar, mas o Senhor me deu, como infelizmente muitas pessoas hoje falam coisas que não sabem, nem dizendo que o Senhor não é o Deus que entrega a casa e chave, mas que o Senhor está mais preocupado, e com certeza o Senhor está mais preocupado com a nossa salvação, mas o Senhor entrega bênçãos na nossa vida para que a nossa fé seja edificada e porque o Senhor se preocupa conosco. O Senhor se preocupa sim que nós tenhamos uma casa para morar, que nós tenhamos um carro para nos facilitar a vida, o dia a dia, até mesmo a obra de Deus. E quantas necessidades, quantos pais, quantas mães, Pai, que andam com seus filhos, Pai, a tiracolo, Senhor, um pela mão, outro pelo braço, perdendo calçado, perdendo seus pertences, suas coisas pela rua, meu Pai. Porque precisam, Senhor Jesus, de uma condução e não tem condições de comprar. Precisam, Senhor Jesus, muitos de alimento dentro do seu lar e não tem nesse momento, meu Pai, de deserto, nesse momento difícil, Senhor Jesus, que essa pessoa está atravessando. Pessoas, meu Pai, que precisam de tantas coisas, meu Pai, dentro das suas casas, não tem móveis, passaram por enchentes, passaram por desertos, pessoas que foram atingidas 2 vezes, 3 vezes por enchente, anos vem sendo atingido, coisas que nós levamos uma vida inteira, muitas vezes, meu Pai, para conseguir, para adquirir, Senhor, e pessoas perderam tudo, Senhor Jesus, de uma vez só. E eu coloco essas pessoas na Tua presença nesse momento, porque Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus que tira a água da rocha, que manda maná no deserto. Senhor, e nós precisamos confiar em Ti nesse momento. Nós queremos Te agradecer a Tua bondade e misericórdia, sabendo que o Senhor não nos abandona e que o Senhor Deus é o Deus da provisão. Aleluia, glória a Deus. Quero Te agradecer, Tu que fez o propósito, os 30 dias comigo, de jejum e oração. Tenha certeza que o Senhor recebeu, eu mesma recebi muitas respostas de Deus nesses 30 dias. O Senhor falou comigo, o Senhor tem renovado muitas promessas na minha vida, né? E eu espero que o Senhor, da mesma forma, tenha falado contigo, tenha te dado direção, né? Orientação para a tua vida, e que a gente possa seguir, né, essas instruções, orientações, permanecer firme no propósito. Esse mês, agora de outubro, eu vou estar abrindo novos propósitos. O Senhor tem falado comigo para ficar na torre de vigia, o Senhor tem falado comigo para permanecer em oração, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. E a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo. Em Efésios está escrito assim, faz tudo para a gente buscar a armadura de Deus, capacete da salvação, escudo da fé, a espada do Espírito, né, calçar as sandálias do Evangelho da paz, né? E depois de fazer todas essas coisas, ficar firme para que nós possamos suportar o dia mal. Porque muitas vezes a gente quer buscar a Deus no dia mal. Perdão. E no dia mal a gente não tem força de buscar. Muitas vezes no dia mal a gente vai querer orar, vai querer fazer um jejum, mas a doença não vai permitir, o deserto não vai permitir, a situação vai ser difícil. Então a gente deve fazer tudo quando a gente tem força para fazer e ficar firme para resistir no dia mal. Se Deus falou contigo através dessa mensagem, compartilha esse vídeo, né? Deixa aí um curtir, um gostei para crescimento, né, das nossas redes aí, para que o Senhor venha trabalhar na vida de muitas pessoas, a palavra do Senhor seja propagada ainda mais. Tem pessoas, irmão, que são tão ciumentas, irmão, a gente está vivendo um tempo tão difícil, né? E pessoas ciumentas, né? E um já tem canal. Quando eu comecei a abrir esse canal, os canais nas redes sociais, comecei a pregar, o Senhor falou comigo, e eu disse, Senhor, já tem tanta gente que prega na internet, o Senhor disse, prega a minha palavra, né? Prega a minha palavra, o Senhor falou comigo, né? E quanto mais o evangelho está sendo divulgado, a Bíblia diz que todas as pessoas vão ouvir a palavra de Deus até que o Senhor venha, né? E vai ser necessário, né? Então, quanto mais a palavra for pregada,
melhor, né, para o cumprimento das coisas de Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe aquilo que ele faz. Então eu quero te convidar para curtir, compartilhar com mais pessoas, né, para que muitas pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, muitas pessoas possam se conectar em oração, buscar a presença de Deus, tem um desejo ardente, o fervor no seu coração de orar, de se relacionar com o Pai, de buscar a presença do nosso Deus, porque nós necessitamos dele para tudo. Ele é o dono de tudo. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Sem ele, a Bíblia diz que nada nós podemos fazer. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te abençoe. Abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, teu ministério, os teus projetos. E tudo que ele colocar nas tuas mãos para fazer, seja bênção nas mãos do Senhor. Um grande abraço, obrigada e até mais. Tchau, tchau. Deus te abençoe.